Não sabia como era guardar o sábado. Eu tinha uma visão totalmente diferente, chata de como era. E aí aquele sábado foi muito legal. Eu aprendi como guardava o sábado e me senti bem. A gente foi lá, a gente se divertiu, eu percebi que nada do que eu fazia para me divertir se comparava quando foi lá. Tipo, nada do que eu fazia me dava tranquilidade e descanso, que nem foi aquele sábado, que foi muito bom. Eu queria cada vez aprender mais e mais e eu me sentia bem, sabe? Quando eu entrei para fazer o estudo, eu que estava procurando alguma coisa que me desse tranquilidade, sabe? Sossego, assim, uma paz interior. E enquanto eu estava aprendendo mais e mais, eu ficava bem. É muito bom ficar ali e a cada encontro eu quero mais, eu quero aprender mais. E do jeito que eles nos explicam, a gente consegue entender e sempre se fica alguma dúvida, não importa quando, a gente sempre pode perguntar. Eles sempre estão prontos para responder as nossas dúvidas e... Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me diz, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. A grande frase da Rede Adventista de Ensino é Educando para a Eternidade. E hoje nós vamos conhecer o que 2 colégios da cidade de Porto Alegre estão fazendo para que essa missão possa ir adiante. E fará um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Isso. Exatamente. Deus fala assim, ó, Moisés, ele chama Moisés lá no Monte Sinai. Ele fala assim, fala para o povo fazer um santuário. E Deus disse que para cada dia que eles caminharam, por conta do que eles fizeram liberando Canaã, eles caminhariam um ano inteiro. Durou 40 anos. Porque eles se mostraram não prontos para entrar lá ainda, entre outras coisas. Sim, e além de reclamar, murmurar e se lamentar e desejar voltar para o Egito. Né? Mas a viagem sozinho era menos do que um mês, né? A classe bíblica começou com meditações diferentes que eu procurava trazer para eles. Ao invés de uma leitura, eu buscava trazer para eles vídeos, notícias do jornal, às vezes reportagens um pouco mais longas da TV, ou uma música, alguma coisa que eu percebia que estava mexendo com eles, eu trazia e buscava todos os fundamentos bíblicos em cima daquilo ali, ou a favor ou contra daquilo que estava acontecendo no que eu tinha trazido para eles. A partir daí, eles começaram a sentir bastante interesse por saber o que a Bíblia dizia em relação a outros assuntos também. E uma vez, numa meditação, o assunto começou a ficar tão extenso que eu precisei parar
e dizer, gente, eu não posso discutir isso com vocês agora, porque eu tenho que também cumprir o conteúdo de química com vocês, né? Porque eu preciso que vocês também passem no vestibular. Eu lembro que eu brinquei com eles, eu quero vocês no céu, mas eu também preciso de vocês profissionais na terra. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Mas o que eu posso fazer com vocês é marcar um horário fora da sala de aula. E a partir daí conversar com vocês sobre todos os assuntos que a Bíblia traz. O que vocês acham? Vamos fazer? Não vamos fazer? Eles concordaram e a partir daí surgiu a classe bíblica há 2 anos atrás. Na verdade, assim, querendo ou não, a gente precisa de algo concreto, né? A Bíblia diz que a gente precisa congregar. Não é porque se você ficar em casa, só você se afasta de Deus. Você precisa ter uma rotina com Deus, assim como você precisa ter uma rotina com o resto. Por isso Deus pediu que construísse o tabernáculo. Esse ano nós fizemos eu preparei uma série de meditações sobre os 10 mandamentos. Cada semana eu conversava com eles sobre um mandamento. E no momento em que você detalha o mandamento para eles, é muito interessante, porque eles não pensavam naquilo, né? E muitas vezes eles praticavam aquilo sem saber que era aquilo que Deus esperava. E quando eles estão em sala de aula, eles se transformam. Eles começam a perceber aquilo que a gente estava estudando acontecendo na sala de aula, seja na minha ou de algum outro professor. E eles se surpreendem, né? Realmente, olha, está acontecendo. Eu tenho um relato de um pai que agradeceu um monte para a gente, dizendo que o filho está conseguindo ter as próprias ideias, está pensando com a cabeça dele, está decidindo por estar com Deus. Esse menino é ateu, ele é ateu e ele renega completamente Deus, mas depois que ele começou a participar da classe, ele começou a ter mudanças incríveis até mesmo dentro da sala da casa dele. Eu sempre quis fazer estudo bíblico e parecia que não aparecia oportunidade, sabe? E daí eu pedi para minha professora Roberta, um dia, pedi para ela me dar, e ela disse que sim, e eu comecei a fazer estudos. Eu já terminei, eu me batizei faz 2 meses e foi muito bom, né? Ajudou um monte. Hoje eu tô muito diferente, sabe? Eu tenho uma comunhão com Deus que eu não tinha antes. Eu cresci muito espiritualmente. Eu faço coisas que eu nunca fiz, nunca pensei em fazer. Abandonei um pouco minha vida de aborrecente, né? Eu guardo sábado. Sou diferente da minha família, sabe? Mas vale a pena. É muito bom os projetos que acontecem aqui no colégio, porque acabam despertando os interesses dos alunos, mesmo sendo adventista ou não. É bom para a pessoa saber, sabe? Sobre Deus, sobre Jesus, estudar, ser mais cristão, estar mais próximo de Deus, né? Então é muito bom essa ligação que o colégio faz com matemática, química e a Bíblia. O aluno não gosta muito de ter uma obrigatoriedade de um papel, né? Então, se você entregar o bloquinho do estudo para ele, ele vai fazer ali com você, mas ele tem que perguntar ali, tem resposta, tem que escrever, tem que pesquisar. Então, o que a gente faz? A gente estuda bastante o tema antes e a gente vem para a classe e a gente não distribui para eles o estudo. A gente começa a conversar com eles. Assim como a gente está conversando aqui, a gente conversa na classe. Esse assunto, vocês sabem o que a Bíblia fala sobre esse assunto? E deixa eles colocarem todas as opiniões. E aí surge todas as coisas que você imagina e até coisas que você nem imagina, né? E aí eles vão falando, e depois, vamos ver o que a Bíblia diz então? Abre no verso tal. Aí todos eles com a Bíblia, eles abrem, aí eles vão lendo e vão eles mesmos chegando à conclusão. Eu falo, meu marido fala. Tá, e o que vocês acham disso? Não é isso que está dizendo no texto? Não é assim o texto? É. E aí, seguindo a cronologia do estudo, porque ele é fantástico, a didática daquele estudo é muito boa, a gente só não pode entregar para eles, mas seguindo aquela didática daquele estudo, a gente vai fazendo a sequência de perguntas para eles, pedindo que eles pesquisem na Bíblia, e no final do estudo eles concluem que aquilo é o que a Bíblia diz mesmo. Mas era a própria tribo de Levi que estava causando confusão. Alguns da tribo diziam, não, por que tem que ser ele? Por que não pode ser eu? Aí Deus, para resolver, fala assim, ok, faz o seguinte, amanhã de manhã leva, coloca o cajado ali, e aquele cajado que florescer é o sumo sacerdote. Floresceu o de Arão, lógico. Nós estávamos estudando os 10 mandamentos, e quando chega no sábado é sempre o mandamento da controvérsia. Todos os outros 9 para eles é bem tranquilo.
né? Vamos honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter imagens. Apesar de eles não entenderem 100% a questão das imagens, né? Quando eles percebem, eles entendem tudo. Chegou no sábado, mas por que tem que ser sábado? Mas o que tem esse dia de tão diferente? E fica, né? E eles ficam num looping dentro do estudo do sábado que é incrível. E aí me deu um rompante na hora. Eu nem tinha perguntado para o meu marido se ele ia concordar, porque não tinha jeito. Eu falei assim, quer saber? Sábado agora vocês querem ficar lá em casa? Vocês chegam sexta-feira, na hora do pôr do sol, eu vou preparar lanche para vocês, eu vou preparar o almoço para vocês, com todo o apoio da escola, né? A escola nos apoiou. E nós vamos passar um sábado na minha casa para vocês descobrirem o que é o sábado. Porque muita coisa a gente fica falando e sempre vem aquelas perguntas, pode isso, não pode isso? E aí eu disse para eles, não existe um manual de pode e não pode. O que existe é o que eu quero que vocês vejam. Eu me sinto muito mais leve, eu me sinto bem comigo mesmo. Não sei explicar, só me sinto bem, sabe? Não fica antes como se tivesse alguma coisa me incomodando e agora já não fica mais. O meu batismo foi dia 18 de maio, aqui na igreja Camaquã, o pastor André que me batizou e eu fiz a professora e comigo até lá o tanque, era eu e o Marco. E eu fiz eles ficarem lá comigo, porque eu estava nervosa, muito nervosa. Eu sonhei muito tempo em estar aqui. Muito tempo eu desejei estar dentro de uma escola adventista. As pessoas que deram o estudo bíblico para mim e para o meu marido, eles haviam trabalhado no IASP. E eles descreviam o ambiente, algo que eu queria muito. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu amo dar aula. Eu preciso do salário, é óbvio, mas eu amo o fato de estar dentro da sala de aula, de estar em contato com eles, de poder fazer com que eles cresçam, ajudar com que eles se desenvolvam. Eu amo isso. Só que quando eu me vi dentro de uma escola adventista, eu vi que eu podia fazer tudo isso e ainda apresentar aquilo que era o meu motivo de alegria, que é a presença de Deus na minha vida. E quando eu comecei a apresentar isso para eles e percebi que eles começaram a se surpreender, não tem o que não fazer, entende? O meu trabalho para a igreja é pouco ainda, sabe? Ele é muito pouco. Eu faço muita coisa, mas eu quero fazer mais. O meu sonho é um dia realmente chegar no céu, ter os meus filhos lá, sem a menor dúvida, ter o meu marido lá, mas poder realmente olhar para os meus alunos e encontrar com eles lá. Eu não quero que eles digam que eles estão lá por minha causa, não é isso, porque eu não sou nada nem ninguém para isso. Mas eu quero poder olhar para eles e ver que eles estão no céu, sabe? Que eles escolheram entregar o coração para Jesus, que eles escolheram a melhor parte do mundo, que é estar com Jesus. O compromisso da escola é garantir educação a todos. Sobre isso não há discussão. Mas de que vale restringir o ensino e o papel da escola a uma mera transmissora de conteúdo? Quando a escola não tem mudado vidas, suas ações devem ser repensadas. Não podemos correr o risco de falar o que todos já sabem. Como educação adventista, nosso papel vai além do educar, mas educar para a eternidade, para o que ainda é invisível aos nossos olhos, mas que é sustentado pela fé. Falando em fé, nossa razão é integrar fé e ensino, combinação orientada por Deus. Além disso, devemos abrir nossos portões e contar a quem quiser ouvir sobre as boas novas do grande mestre. Eu acredito que a capelania ela tem um trabalho muito mais amplo do que falar só de religião. Se bem que se nós observarmos, o ponto focal, o ponto principal é a espiritualidade. E obviamente que a espiritualidade tem que levar à religiosidade. Eu, como capelão, tenho um objetivo aqui específico dentro dessa escola, que fazer com que os departamentos da escola trabalhem em conjunto, haja uma união, ou seja, a capelania é aquilo que vai unir, que vai fazer com que os departamentos da escola estejam fundidos, não é, para levar essa religiosidade até os nossos alunos. Como capelão, a capelania ela tem um objetivo como parte principal do seu trabalho, os alunos. Não é? A espiritualidade dos alunos, mas passa também pelos funcionários, não é? E pela parte administrativa da escola.
Então, o objetivo da capelania não pode ser só o religioso, apesar de ser o foco principal. O presidente do campo, né, o pastor Moisés, ele me apresentou o projeto, é um projeto pioneiro, né, é esse vínculo da escola, né, com os pais, né, um projeto de evangelismo nas escolas, né, paralelo com o evangelismo nas grandes cidades, né. Então, quando o presidente apresentou o projeto, eu abracei, achei interessante que seria um meio para que as famílias pudessem conhecer a Jesus e conhecer a sua palavra. É um projeto novo, é um projeto pioneiro, não é? E aqui o Camar está vivendo essa experiência muito positiva. Eu já tive outra experiência como capelão e agora é a primeira oportunidade que eu tenho para trabalhar com esse projeto. Para mim, a capelania se favoreceu de algo que não existia. O Camar é um colégio muito grande, e nós temos muitos pais, muitos alunos interessados em estudar a Bíblia. E a capelania não dava conta desse trabalho. E agora, com a vinda desse projeto direcionado só para estes pais e alunos interessados em conhecer mais a palavra de Deus, veio preencher uma lacuna que às vezes ficava. Então veio favorecer o trabalho da capelania. Nós, como responsáveis pela capelania, trabalhamos com a motivação. Né? Os alunos e os pais procuram-nos agora, eu quero estudar a Bíblia. E aí nós direcionamos ao pastor Fábio. E ele então vai até os lares, não é? Os pais vêm até a escola, vai até os alunos. Isso tem sido uma grande bênção para o Camar. Eu fiquei até feliz porque não é toda a escola, né, que dá essa oportunidade do pastor a qual a escola pertence e está na tua casa, né? Para nós foi um prazer e a gente gosta muito do pastor, a gente se dá bem com ele. E nós já vínhamos pretendendo aplicar os conhecimentos da palavra, mas não sabíamos como ainda. Quando veio a oportunidade, a gente aceitou imediatamente e aí semanalmente nós nos reunimos e aprendemos da palavra durante aquele tempo. Participei da cerimônia da Páscoa aqui na escola, né? E aí teve um questionário na qual perguntava se a gente gostaria de receber a visita em casa. E aí eu respondi aquele questionário aceitando. Aí conversei assim com meu esposo, aí o pastor Fábio também esteve lá em casa e nós aceitamos. As famílias, elas estão assim interessadas no que a escola ensina para os seus filhos, né? Então esse é um ponto muito importante. As famílias estão crescendo juntamente com os filhos na parte espiritual. Nós tínhamos vindo de um congresso em Belo Horizonte, onde nós recebemos muito de Deus, onde nós nos posicionamos e decidimos nesse ano fazer diferente o investimento de tempo. Nós gostaríamos de buscar mais conhecimento da palavra, só que nós ainda não sabíamos como. Nós pedimos orientação para Deus, para que Ele nos dirigisse de que maneira seria, se seriam através de viagens, se teríamos que sair do estado, procurar outros lugares. Mas, enfim, o pastor Fábio ligou e a gente percebeu que aquilo era um convite de Deus para a nossa família, de aprofundar o nosso conhecimento e desfrutar ainda mais do querer e das promessas dele. Todas as terças-feiras pela manhã, que é o dia e horário que a gente tem marcado, a gente já sabe que aquele é um tempo com Deus. Então, quando ele vem, quando ele entra, quando anunciam ele na portaria, a gente já sabe. É o momento de a gente desligar os telefones, parar tudo que a gente está fazendo e aí se dedicar a ouvir, né? Então, quando acontece um evento de não podermos nos reunir, que é em casos extremos, porque a gente procura fazer o máximo possível para não desmarcar esse dia, por priorizar mesmo, aí a gente remarca para a mesma semana, um dia ou dois depois, e a gente retoma aquela lição. Os alunos têm se interessado e muito por esse trabalho, por esse projeto. Uma vez que, como professor, né, de ensino religioso, tanto eu como o outro pastor, que é o pastor Alex, que trabalhamos juntos aqui na capelania, tentamos de uma forma ou outra incentivar os alunos a gostar de estudar a Bíblia. E não só nós da capelania, como os funcionários da escola, os monitores, os preceptores, os professores em si, têm recebido da parte dos alunos pedido para estudar a Bíblia. E a partir desses pedidos, então, o pastor Fábio faz o contato e vai visitar os alunos nos seus lares. O projeto Evangelismo nas Escolas abrange 2 escolas, né?
o Marechal Rondon e o Sarandi, né? Então há um apoio 100% dos diretores, da liderança, né? Inclusive do pastor Eduardo, que é o capelão do Marechal, né? Ele tem sempre apoiado o projeto, né? Então a gente tem sido assim muito feliz nessa área porque há muito apoio, né, dos profissionais. Tem sido uma bênção para nós, uma bênção mesmo, acho que um crescimento espiritual, né? A gente tem realmente a base, é a palavra de Deus, né? São os ensinos bíblicos, né? Então tem sido uma bênção para nossa família, graças a Deus. Apesar do projeto ser novo, os resultados já aparecem. Nós percebemos que algumas famílias e alguns alunos, e eu lembro da história de uma aluna pelo menos, que contactou o nosso responsável pela disciplina da escola e disse que gostaria de estudar a Bíblia. E através desse contato o pastor Fábio já começou a estudar com essa aluna. E cada dia que ela me encontra, ela fala da experiência gostosa que está tendo de estudar a Bíblia, de conhecer novos ensinamentos bíblicos. E eu conheço algumas famílias, alguns pais e mães que no início do ano estavam com dificuldades tremendas, até no próprio relacionamento conjugal deles, e hoje dizem que foi uma bênção estudar a Bíblia com o pastor Fábio. A escola adventista, ela traz para os pais e os alunos, ela propõe uma mudança de vida cotidiana. A gente percebe isso, que eles valorizam coisas muito simples da vida e nos ensinam a valorizar também. Isso me chamou muita atenção. Coisas simples, brincadeiras que as crianças fazem na escola, que eles estimulam a fazer. Uma coisa diferenciada dos tempos modernos, né? Então, desde a alimentação, tudo a gente percebeu que a escola traz os pais juntos. É como se eles nos convidassem para caminhar juntos, na mesma direção. A escola adventista, ela não foi criada por um propósito, não é? Que não fosse senão salvar. Nós usamos aquela famosa frase, não é? Educar é redimir, é salvar. E a escola do Camar, ela tem essa preocupação. Desde quando eu comecei o meu trabalho aqui em janeiro, também estou há pouco tempo no Camar, percebi que o Camar tem essa grande preocupação. E quando nós temos essa preocupação, nós temos que trabalhar levando aquilo que a palavra de Deus diz aos pais e aos alunos. Eu quero que eles conquistem os sonhos deles aqui. Eu me empenho muito na sala de aula, eu me empenho em ensinar a química da melhor maneira possível para que eles conquistem os sonhos deles aqui. Mas eles sabem que o que mais me importa não é a química, não é o vestibular, e sim aonde eles vão estar para sempre. E eu falo isso para eles. Às vezes eu estou puxando muito a matéria, eu aperto muito eles para eles poderem dar, eu sei que eles podem me dar mais. E às vezes eles dizem, poxa, mas você não quer a gente no céu? A gente vai morrer antes. Não, eu quero vocês no céu. É lá que eu quero vocês. O meu objetivo com vocês é esse. E Eclesiastes diz, né? Tudo que vier à sua mão, faça-o conforme as tuas forças. E eu uso todas as minhas forças e quero que eles usem todas as forças deles. E eu uso muito esse verso com eles, com os meus filhos, porque realmente é um verso base para que eles saibam que eles podem alcançar o sucesso deles aqui, mas que de uma maneira nenhuma eles têm que deixar Deus de lado. Que pelo contrário, se eles colocarem Deus em primeiro lugar, eles vão alcançar todos os sonhos. Ganhamos fôlego quando compartilhamos a esperança com quem está ao nosso lado. Não só transformamos vidas, mas a nossa vida também é transformada. O programa Educação fica por aqui. Até a próxima semana. Há exatamente 11 anos atrás, eu recebi um presente maravilhoso de Deus, que foi vir trabalhar na escola adventista. Eu digo que é um presente, foi um presente maravilhoso, e a cada dia para mim se torna um presente, porque conviver com pessoas diferentes todos os dias, às vezes em 2 turnos de manhã e à tarde, né, nós passamos por pessoas diferentes, um número muito grande de alunos, e nós convivemos com realidades muito diferentes também. E não é um convívio onde a gente apenas transmite os conteúdos da sala de aula para eles, mas por ser uma educação cristã, nós procuramos a cada momento, sempre que nós tivemos oportunidade, colocar Deus como o centro de tudo, né?
para que eles possam compreender que se hoje eles estão aqui, se eles têm a oportunidade de estar numa escola, se eles têm uma família que os ama e que faz muitas vezes um sacrifício para poder mantê-los numa escola, para dar uma educação de qualidade para eles, é porque existe um Deus maravilhoso, né? Eu faço sempre com que os meus alunos compreendam que o simples fato deles acordarem todos os dias já é um presente de Deus, né? Deus, doador da nossa vida. E como Ele é o doador da nossa vida, Ele quer que nós saibamos como agradecer. E a forma como a gente pode agradecer a Deus, né, é mantendo uma vida onde nós possamos transmitir valores éticos, morais, né, onde a gente possa amar o nosso semelhante, onde a gente possa transformar até o ambiente da sala de aula num lugar onde a gente pode estar trocando experiências, né, e mostrando que a vida é além da sala de aula, né? Então isso para mim é educação.